Vamos aí, pessoal, para mais um episódio do podcast The Best Ministérios Modernos. Eu sou o Wallace Torres. Eu sou Adriano Silva. E vamos aí, mais uma vez, trazendo aí conteúdo para você de qualidade. E agradecendo desde já, mais uma vez, a sua presença aqui com a gente. Você permitido a gente estar entrando aí no seu dia a dia. E hoje... Antes disso, não se esqueça que se inscrever no nosso canal, vai estar passando aqui embaixo aqui um botãozinho, você clica, se inscrever, compartilha aí, né, para geral, para poder a gente tá divulgando mais esse nosso canal aí. Tá sendo de muita valia, tá ajudando muita gente e também nos ajuda. Então vamos nessa. Isso aí, e a gente agradecendo o pessoal que tá se inscrevendo também, né? A gente aí com pouquinho tempo de canal, mas estamos tendo um resultado aí legal, graças a Deus, glórias a Deus, e também agradecendo a você, que Deus possa estar abençoando a sua vida através desse trabalho nosso aqui. E hoje, né, um grande prazer, estamos aí recebendo uma pessoa que conheci a mãe dela e hoje estou tendo o prazer de conhecer a Larissa Direito, né, Larissa advogada, vai estar aí com a gente batendo um papo muito legal, trazendo muito conteúdo aí para você estar melhorando seu conhecimento, né? Entendendo um pouco mais, que eu acho de extrema importância, né? O direito hoje faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, não é isso aí, Larissa? Fala um pouquinho mais sobre você aí. Com certeza. E as boas-vindas aí ao pessoal. Pode chegar para perto aí, pode ir mexendo aí, pode ficar à vontade para falar com a gente aí. Se apresenta aí, Larissa, sua formação, quanto tempo que tá aí, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Sim, né? É um prazer estar aqui. Muito bom. Prazer todo nosso. O meu nome é Larissa Direito, eu sou advogada há 8 anos. Sim. Sou pós-graduada em Direito Público e Direito Privado e sou especialista em Direito de Família. Sim. Eu tenho um escritório aqui em Campos dos Goytacazes mesmo, Siqueira Direito e Advocacia. Sim. Lá a gente atua em outras áreas, não só o direito de família. Sim. E em todos os estados do Brasil também, não então só tá aí, aqui gente, na ó, cidade. no finalzinho ou logo também, após essa apresentação da Larissa, vai estar o contato dela aí, a gente vai estar deixando o contato, o endereço, né, Larissa, o arroba do escritório, tudo direitinho para você que precisar da consultoria jurídica, o escritório... Siqueira Direito. Siqueira Direito. Bom que é tudo direito, né? Pois é, com certeza. Siqueira Direito, tudo direito. Tudo direito, então por aí você já tira. Isso aí, mandando um abraço também para os nossos amigos advogados que também aí vão nos assistindo, né? O pessoal aí também que trabalha com a Larissa, mandando um abração também para a mamãe dela, Janai, psicóloga, que tem um episódio com a gente aqui também, então ó, esteja olhando aí nos nossos vídeos, um bate-papo top demais, né? E a Janai liberou, né, filhona aí, para estar com a gente batendo aquele papo, né? Verdade. E vamos lá, Larissa, o nosso podcast é um podcast voltado para o povo cristão, né? Então a gente não pode deixar de fazer algumas citações, algumas coisas referentes a essa parte, essa área, né? Porque como a gente tem essas referências, né, como em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio, né? Inclusive, a gente vai estar conversando sobre recasamento, divórcio, tudo à luz da Bíblia, com o professor Mateus, que é um teólogo que está sempre com a gente aqui também, né, passando algumas informações para essa área, né, a área espiritual e o que a Bíblia nos diz a respeito disso, né? Mas a Bíblia diz também que Deus odeia o divórcio, né, como a gente falou aqui. Mas quando para uma questão de preservação da própria vida, né, da pessoa ali em si, ou por qualquer um dos motivos desses, infelizmente isso vem acontecer, né? E no caso do divórcio, né, como fica essa questão aí de separação de bens de acordo com a justiça? Que ambos os lados, né, não saiam lesados. O que você pode estar passando para a gente a respeito desse ponto? Então, primeiramente, claro, ninguém casa pensando em separar, né? Sim, sim. A gente também não incentiva o divórcio, mas realmente, em alguns casos, acaba sendo inevitável, até mesmo, como você disse, né, para a segurança da pessoa. E em caso de divórcio, a questão do patrimônio, dos bens, sim, ela vai depender do que ficou estabelecido antes do casamento. Assim, existe um contrato, então, no casamento que rege
Sim, na verdade o casamento é um contrato, né? Sim. As pessoas normalmente não têm muito essa visão, vê mais então o lado Então sentimental passa pra gente aí. Morar junto, dividir a vida, Sim. mas o casamento é um negócio jurídico, ele é um contrato formal. Para a pessoa casar, ela tem que passar por várias etapas, ela tem que se habilitar, tem que assinar o contrato, precisa inclusive de testemunhas, né? Sim. Então é um negócio jurídico mesmo, apesar de não ser visto muito dessa forma. Importante também, né? É um documento Sim. assinado ali de grande importância, né? Com certeza. E em relação ao divórcio, à divisão de bens, em regra, na lei existem 3 possibilidades. Sim. Que vai depender do regime de casamento. Então, quando você casa, você pode escolher se você vai casar no regime de união de bens total, União total. no regime de separação total ou no regime de um regime parcial. Sim. Eu nunca soube, na verdade, o que significava cada um desses. Então, vamos lá, aproveita da Larissa aí e vê aí, vamos conversando, vamos lá. Então, o regime de comunhão universal de bens, todos os bens vão ser partilhados. Então, é exatamente aquilo. Tudo, quando você casa, o que é seu é do outro, o que do outro é seu. Isso tudo a partir do casamento, né? Não, no regime de comunhão universal, não. Mesmo os bens individuais de cada um, a partir do casamento, passam a ser dos dois. Ah, sim. Assim, nesse sistema. Nesse sistema, diferente da comunhão parcial. Na comunhão parcial, acontece dessa forma que você disse. Entendi. Então, se eu resolvo casar em comunhão parcial, os bens que eu já tenho, que eu comprei, que eu adquiri antes do casamento, ou que eu ganhei, não importa, eles vão continuar sendo só meus. E o que eu adquiri em comum esforço durante o casamento, na verdade não precisa nem ser comprovado que foi em comum esforço, né, no regime parcial. Tudo que for adquirido na constância do casamento vai ser dividido em caso de divórcio. Sim. E no regime de separação total, cada um fica responsável pelos seus próprios bens, mesmo após o casamento, não tem diferença. Mesmo se for adquirido durante a união, cada um continua com os seus próprios bens. Agora entendi. Tá vendo? Essas são a diferença. Agora eu saquei. Tudo Quando certo. a pessoa não decide, não escolhe uma, não é? O que acaba ficando vigente é o regime da comunhão parcial, que é a regra hoje em dia na nossa lei. Então, se a pessoa não se manifesta, se o casal não se manifesta em relação a isso, vai ficar valendo a comunhão parcial. Então, a partir do casamento, tudo que for adquirido vai ser dos dois. Inclusive, isso gera até muita dúvida. Muita gente me procura dizendo que, às vezes, a pessoa não sabe nem o regime que casou, fala que não sabe, não tem que olhar na certidão, e aí acaba sendo parcial, né? Porque se não escolheu, é o parcial. Sim. E a pessoa fica até sem entender, porque ela fala, mas eu vou ter que dividir isso, eu comprei com o meu dinheiro. Mas se foi durante o casamento, se o regime é esse, não faz diferença. Se foi com o seu próprio dinheiro, se foi com dividido, isso não vai fazer diferença. Por isso, é importante, né? Sim. Esse esclarecimento antes do casamento. E até eu ia até falar sobre isso também, porque muitas vezes, né, a gente não sabe. Tem tanto tempo que a gente casou que você não lembra qual o regime que você casou. Eu, por exemplo, quando separei, não sei, mas quando eu perdi tudo, deixei tudo pra lá. Há uns anos atrás, o que era a regra era o da comunhão universal de bens. Então, se você não escolhesse nada, se não falasse nada, tudo ia ser dos dois. Independente de ter antes do casamento ou depois, há uns anos, isso mudou e agora a regra é o parcial. Então, se o casal não se manifesta, vai ser o de comunhão parcial. E além desses regimes, também tem um regime próprio que o próprio casal pode escolher na hora do casamento, né? Tem, pode ser montado. Pode ser montado. Como eu falei, o casamento é verdadeiramente um contrato. Então as cláusulas são ali conversáveis e são decididas entre o casal. É possível que seja estabelecido um regime próprio que não seja nenhum desses 3. Nem universal, nem parcial e nem separação total. Assim como também podem ser decididas várias outras. A gente está falando desse termo de casal, sem filhos, né? Porque tem questões também que, por exemplo, bens financiados, bens, como, não sei como, creio que seja isso mesmo que fala, né? Financiados ou que ainda não foram quitados. Um imóvel, por exemplo, que o casal comprou, está ali na prestação e de repente houve essa separação. Como então, aí existem várias saídas para isso. Vai depender do caso concreto, vai depender se tem acordo, se não tem. Aí a gente tem que ver a quantidade de parcelas que já foram pagas. Isso vai ser considerado o que
um bem que foi gasto, né? Então seria indenizável, digamos assim, se um dos cônjuges ficar com... Pode ser que um dos cônjuges fique com o imóvel e aí ele seja indenizado pela metade do que já foi pago e fique responsável pelas parcelas restante que ainda faltam. Existem várias saídas. Não tem, em relação a isso, assim, no direito, principalmente de família, é tudo muito caso a caso. Existem as regras, mas exatamente por ter tanto detalhe, assim, tantas minúcias, é muito... não tem uma regra, mas normalmente seria isso que aconteceria. É porque tem parte de filhos também, né? Como que seria, por exemplo, feita essa divisão? Os filhos com os pais vivos não têm, então, parte nenhuma por enquanto. Não, são coisas totalmente separadas. Os filhos só entram mesmo após o falecimento de um dos pais. Sim. Em relação a assuntos que a gente deve conversar também mais pra frente. Sim, antes do casamento, o direito de família é basicamente uma historinha, né? A família nasce ali no casamento, aí vem os filhos, depois divorcia ou não, até o falecimento da pessoa e as consequências também continuam até após o falecimento. No caso, com a herança, com a meação, que é a parte do casal, né? Que fica, dependendo do regime de bens também. E são coisas separadas. Antes do casamento, o que fica decidido é entre realmente o casal. E, como eu havia falado, existem várias possibilidades. Sim. Pode ser, inclusive até hoje em dia tem saído como notícia aí esses acordos pré-nupciais de planejamento matrimonial, em que a mulher, esses dias eu vi no Instagram, que a mulher colocou uma cláusula porque o marido era obrigado a lavar a louça todos os dias. Eita! E é um contrato, e ele é obrigado a lavar a louça todos os dias. Eita. Pode botar uma multa em caso não cumpra, tudo é possível. É realmente um contrato. Caramba. Então, existem essas coisas mais de dia a dia que não são tão significantes, mas tem coisas que são muito importantes, que vão fazer muita diferença. Aí não é bom deixar, não é bom esclarecer isso não, Larissa, tá comprometendo a gente aí agora. Tô brincando, gente, é muito importante a gente ficar... São situações muito delicadas, né, como você falou, questão de caso a caso, cada caso é um caso, mas o que a gente puder, o máximo de informação passar, como, né, você está fazendo, já vai ficar de grande valia, vai ficar bem interessante. No caso, por exemplo, um cônjuge sofreu uma agressão. Vamos colocar um caso mais comum, né? O caso mais comum são as mulheres serem agredidas. Ela tem que abandonar até para preservar a sua vida, o convívio ali. Né? A orientação, nesse caso. A orientação é que assim que tenha qualquer sinal de violência, né? A mulher já procure ajuda. Sim. Fale com alguém próximo, já não fique guardando isso, porque quanto menos pessoas souber, mais perigo ela tá correndo. Sim. E no caso de agressão física, ela pode ligar para a polícia, 190, ou para a central de denúncia exclusiva para mulheres, que é o 180, né? Isso nem sempre acontece, 180. né? Muito raramente acontece por vários motivos, né? Medo da justiça não funcionar, de acabar sendo pior. Mas em muitos casos dá certo, sim. Tem muito mais chance de acontecer o pior caso a mulher não denuncie, não fale com ninguém, do que se ela falar com certeza. Isso é... Mas como ajuda... eu não sei se seria, de repente, na sua área, mas a gente está falando de família... Mas com uma ajuda policial, ela conseguiria voltar para casa e esse cidadão, de repente, o agressor ser retirado? Sim. Por uma questão protetiva, qual garantia que ela tem de que, né, ao chegar não vai encontrar o cidadão lá? Então, ela vai... Os primeiros passos, né? São fazer a denúncia, Sim, fazer o boletim de ocorrência. O registro de ocorrência, exatamente. E se ela precisar ir até a casa, pegar os pertences, porque às vezes também não é seguro para a mulher, dependendo do caso, ela ficar na própria casa. Não, sim. Porque aí o agressor sabe onde ela tá, vai saber onde encontrar. Então, é possível que os policiais acompanhem a mulher até a casa, ela pega tudo que ela precisar e leva para algum lugar seguro, um lugar diferente, seja um abrigo, alguma coisa em segredo e em segurança. Sim. E também existe a possibilidade, claro, dependendo do agressor ser até preso imediatamente, né? Ser preso se for um flagrante. E ele tem direitos ou o que ele perde nessa questão? Por exemplo, eu não quero mais ficar aqui, eu quero vender, que eu quero com meus filhos ir para um outro lugar ou ficar num lugar que ele não saiba onde está.
né, ele ter acesso também a esse valor desse imóvel, por exemplo? Ele tem parte disso mesmo, ele causando Sim, toda essa questão? isso são institutos diferentes também. Apesar da agressão, caso haja, no caso de divórcio, vai ser feita a divisão dos bens. Então, Independente de traição, disso, de agressão, assim, no divórcio é feita a partilha. Se tiver bem, vai ser feita a partilha. O que vai influenciar, talvez, é na guarda dos filhos. Se ficar comprovado, por exemplo, que essa agressão se estendia aos filhos também, ele pode não ter essa guarda. Entendi. Mas em relação aos bens, são coisas separadas. Mas tem muito incidente disso, dessas situações, por exemplo, aqui na cidade. Ah, com certeza. Não é muito minha especialidade, né? Eu fico mais com essa parte de pré-casamento, divórcio, pensão e guarda. Mas os casos são muito grandes, principalmente os que não são falados, né? Principalmente. Então hoje A estatística já é alta, os que estão fora da estatística ainda são... E quando tem ao contrário? Que a mulher... E tem também. O pior é que existe também. E pior é que os homens ficam com vergonha também de falar. Né? Assim como a mulher tem medo, às vezes tem vergonha e mais medo, né? Tem mulher também que bate no homem, que agride o homem, que ameaça de várias formas. E o homem pode falar também. É claro que não existe uma lei como a Maria da Penha especial, mas também existem as proteções que são... As medidas que são cabíveis, sim. Sim. Qualquer pessoa que sofre uma agressão, né? Poxa, bem interessante, bem interessante. E com relação à traição, existe alguma indenização? Criaram alguma coisa de lei a respeito disso, dessas questões? Não existe nenhum artigo próprio sobre isso, mas existe a possibilidade de indenização, sim. Não é qualquer traição que vai gerar uma indenização. Tem que ter uma comprovação, né? Tem que ter alguma coisa... Não chega a ser uma comprovação, mas assim, se a mulher ou o homem, tanto faz, se a pessoa que foi traída conseguir comprovar que essa traição foi feita de uma forma vexatória, além do normal, que ela foi constrangida extremamente, cabe uma indenização por danos morais. Sim. Se foi uma traição que ela descobriu ali entre os dois, houve a separação, não foi nada fora do comum, uma traição já causa danos, né? Moral, psicológico, da pessoa traída de qualquer forma. Mas para caber uma indenização, tem que ser fora do normal, fora do comum. Então, por exemplo, se a pessoa é traída e é exposta na internet de uma forma absurda e fica vergonha mesmo, uma forma vexatória, muito constrangida, caberia uma indenização. Fora isso, não. Então, também, mais uma vez, é muito caso a caso. Cada caso é analisado individualmente, podendo existir ou não. Mas, entrando de novo na importância do casamento como um contrato e de tudo ser pré-estabelecido. Sim, era isso que eu ia até pedir para você falar, para orientar as pessoas, né, antes de se casar, né, procurar o escritório de advocacia, procurar o Siqueira Direito, para vocês terem essa consultoria. Com certeza, porque você fazendo um contrato, né, um acordo pré-nupcial, esse planejamento matrimonial antes, isso evita muito estresse, muitos traumas, né? Porque quando ocorre a separação, o divórcio, ninguém pensa nisso, ninguém quer isso. Mas quando acontece, as pessoas já estão muito abaladas, muito estressadas, traumatizadas. Então, tendo certos assuntos já pré-definidos antes de como vai ficar resolvido, isso já facilita bastante. E essa questão da traição também. Caso tenha uma previsão no contrato do casamento, no acordo antinupcial, uma previsão de indenização, independente da forma que ela aconteceu, vai ter... Essa indenização vai ser devida. Aí isso aí é válido. Lavar a louça já é um pouco mais delicado, mas aí nessa questão, né, o peão ou a peoa lá, né, pensa mais um pouquinho antes, né? Deve-se pensar por conta, né, da questão do casamento e da família, né? Do que está abrindo mão por conta de momentos, o que seja, não vou entrar nesses pormenores aqui, mas tendo o caso documentado, fica mais organizado, né? Fica mais... Se não pensa na parte sentimental, pesa... Justamente. Que as pessoas não entendam que, de repente, fazendo um contrato desse não é uma desconfiança, mas é para que... A garantia, né? Daqui, de repente, que você vai... garantia da integridade, né? Além de a questão sentimental, está documentado, né? Porque tem a Bíblia também que fala a respeito disso, né? E
e condena tal prática, e isso documentado também, registrado, bem mais interessante, né? Com certeza. É aquela coisa, não vai fazer mal fazer. Se não acontecer nada, se não de você, ótimo, tá ali. Beleza. Mas se acontecer, o tanto que isso vai facilitar a sua vida, o tanto que isso vai evitar desgaste. Já tá pré-acordado ali, é só executar e... É muito. Vale muito a pena pensar direitinho, né, nas coisas. E quando tem realmente um profissional que está acostumado, você não precisa ficar quebrando a cabeça. Ele já te passa todo... a gente acaba tendo uma ideia, né? Sim. Dos problemas mais comuns, o que causa mais desgaste depois, o que causa mais estresse, mais discussão durante a separação, o divórcio. Então já fica como se fosse um contrato ali, conversado, acabou. E depois, caso aconteça, vai ser mais fácil de ser resolvido. Sim, tem já o caminho já... Sim, e como eu falei, qualquer coisa pode ser incluída, né? E assim, com limites, claro. Não pode ter, por exemplo, uma cláusula que impeça o divórcio. Isso não pode acontecer. A pessoa tem que estar livre. Não pode também, em relação à guarda dos filhos, renunciar à guarda dos filhos. Mas em relação à convivência, a patrimônio, aos bens, tudo isso pode ficar definido de acordo com a vontade do casal, pré-definido. E se não ficar pré-definido, caso aconteça alguma coisa, aí vai ficar... Você fica meio sem saber, né? Vai ficar na mão do juiz que vai decidir, das provas que você tem para juntar. Isso não tem aquela segurança, não sabe exatamente o que vai acontecer. Isso de repente, depois de assinar o contrato, ele vê que se equivocou ali naquelas cláusulas ali e resolver voltar atrás. Tem essa possibilidade? É possível, mas aí dependendo do caso, se for em comum acordo, dependendo do caso, pode ser alterado. Agora, se, por exemplo, for em relação ao regime de bens, aí precisaria de uma autorização do juiz, porque envolve outras pessoas. Porque de repente pode até surgir, de repente a pessoa ser coagida, né, a mudar o documento. Então precisa ter essa atenção aí também. Né, precisa da autorização do juiz, principalmente para resguardar os direitos de terceiros mesmo. Porque se você casa num regime de comunhão universal, os seus bens estão suscetíveis ali. Caso você crie uma dívida, a pessoa tem todos esses bens para executar como garantia, por exemplo. Aí pode acontecer do casal querer mudar o regime para um parcial ou para uma separação total, para tentar fugir. Então, como pode envolver outras pessoas, quando a cláusula pode envolver outras pessoas, ela precisa da autorização do juiz. Mas é possível mudar, sim. Um assunto também mais polêmico, mais enjoadinho, rapaz, mas é um assunto muito importante, é um tema muito importante dentro do direito, que, né, eu acho que não deveria nem se chegar a esse extremo, né? O homem em si, ele já deveria que ter essa responsabilidade, que é a questão da... Separou pensão alimentícia. Como que é calculada essa questão? Como que é visto essa questão para resguardar a criança ou o filho ali? Então, e até qual período de idade isso é? É mais uma questão que a resposta depende do caso. Não tem também uma resposta certa. Às não vezes tem uma regra certa, né? Não tem. Às vezes as pessoas pensam... Muita gente acha que é 30% do salário mínimo ou 30% do salário que o pai recebe, mas não existe assim um percentual fixo. Não. É analisado também caso a caso. Existem, claro, né, os parâmetros, que são as necessidades da criança, as necessidades do filho, analisado junto com a possibilidade financeira do pai. Então, esses dois lados são analisados e aí, a partir daí, é definida a pensão. Mas não existe um mínimo, não existe um máximo. É porque eu vejo muitas mães em situações bem complicadas, bem delicadas, e o cidadão numa situação confortável. Sim. E não sequer assume a responsabilidade, né? E de repente um avô, uma avó, alguém assume a responsabilidade pela criança e o bonitão fica, né, tendo acesso à criança de forma normal, e isso não é exigido. E querendo ou não, ali a criança precisa de sustentar, né? Sim, de assistência. Não é um dinheiro que o cara vai dar, de repente, para ex-esposa, mas é para sustentar a criança. É porque de forma até equivocada, de repente, ou não sei, né? Dependendo, porque o cara, quem sabe também, ou o ex-marido que sabe, a mulher que tinha, porque de fato ele pode entender que ela vai pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Como que a gente pode garantir que esse dinheiro vai ser revertido realmente para a criança
para as necessidades da criança. Existe alguma situação que possa ser feita? Caso haja uma desconfiança, assim, realmente a pessoa tenha motivos para desconfiar de que o dinheiro esteja sendo usado de forma errada, desviado do filho para outra coisa, para outra pessoa, para a própria mãe, é possível pedir uma prestação de contas. Ah, sim. Mas, em regra, não existe essa prestação de contas. A pensão é paga e subentende-se que o dinheiro é usado para o filho. Até porque um filho tem muitos gastos. Isso é indiscutível. Sim. E na maioria das vezes, a pensão não é suficiente nem perto. Sim, a necessidade do... Normalmente não chega nem perto. Então, por mais que a mãe esteja usando o dinheiro que ela recebe do pai para outra coisa, alguma forma ela vai conseguir o dinheiro para manter a criança. Porque você precisa de dinheiro para manter a criança. A não ser que seja um valor alto ou que existam realmente indícios de que o dinheiro esteja sendo usado para outra finalidade. Aí é possível pedir a prestação de contas e aí a mãe vai ter que demonstrar certinho cada gasto que ela está tendo. E se tem uma coisa que dá cadeia... Sim, é pensão. Funciona, pensão. é uma lei que funciona. Então, peão, fica ligado aí, que a hora que a conta chegar... O problema é que muitas vezes, também por falta de informação, ou por medo, ou por achar que não vai acontecer nada, que nunca vai dar problema, a mãe não procura regulamentar essa pensão também. Então faz aquele acordo ali, você me paga tanto e tá tudo bem. E às vezes o pai paga por um tempo, depois para de pagar e a mãe não tem o que fazer. Se não tiver regulamentado, se não tiver definido ali por um juiz, seja por um acordo homologado pelo juiz ou por um processo mesmo, a mãe não tem como cobrar, juridicamente falando, judicialmente, a mãe não tem como cobrar o pai. Então esse acordo de boca e nada é a mesma coisa. Então é indicado, de repente, no caso de separação, que a mãe faça logo esse acordo, né, com a justiça para poder garantir que... É possível fazer até, dependendo do caso, tudo no mesmo processo. O divórcio, a pensão e a guarda. Resolver todas as questões. Porque em muitos casos acontece isso. Às vezes chega uma mãe falando que o pai está devendo há muitos meses, querendo até pedir a prisão, alguma coisa, e não é possível porque não tem nada ali, dizendo que ele está devendo. Sim. Então... Era isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, às vezes pode existir essa má-fé, né? De repente, por um desentendimento, ou o que seja, foi combinado, foi feito um acordo, né? O pai, mas aí a mãe, de repente, de esperteza, pode cobrar isso em juízo depois para dizer que está separado desde lá de trás e dizer que ele nunca deu. Se ele não tiver como comprovar, e aí? Não vai ter como, ela não tem como provar porque... Como eu falei, a pensão só é devida a partir do momento que um juiz fala que ela é devida. Ah, sim. Antes disso, não tem como ela ser cobrada. Entendeu? Então não adianta ela chegar e falar, tô separada há 2 anos e ele não me paga a pensão há 2 anos. Deve ser a partir do dia que ela foi... É a partir do dia que o juiz definir ali. O juiz vai analisar as necessidades que a criança tem, vai analisar quanto o pai ganha, a possibilidade financeira dele, vai estabelecer um valor, definir um valor, que pode ser com base no salário dele ou com base no salário mínimo, e a partir daí vai ser possível ela cobrar judicialmente. Então, caso ele não pague, aí sim, tendo esse documento, ela vai poder cobrar. E aí pode ser por meio da prisão ou por meio de penhora dos bens. E aí existem várias formas. Inclusive, tem como até... Como você falou, às vezes a mãe passando necessidade com o filho, o pai lá curtindo a vida, festa e carro importado e tudo mais, mas quando você vai procurar não tem nada no nome dele, diz que não tem dinheiro, que não tem um emprego formal, carteira assinada. Foi até um caso que eu vi também na internet, falando que até um famoso desse daí, que deve já na casa de mais de 100 mil de pensão ao filho, e ele falou, eu quero ver achar. Quer dizer, todo mundo sabe que ele tem um dinheiro, mas nas contas dele não acha. Então, fica uma situação complicada, né? A saída que a gente tem nesse caso é o que a gente chama de teoria da aparência. Assim. Então, se você tem imagem, se você tem até o próprio Instagram que a pessoa posta, a gente tem formas de comprovar que essa pessoa tem um padrão de vida alto que não condiz com o padrão de vida do seu filho. Então, com base nisso, é possível que o juiz faça a fixação de um valor
que seja condizente com o que ele mostra, com o que ele vive. Sim. Mesmo que não ache nada em conta, que não tenha uma carteira assinada, ou nenhum carro, nenhum bem no nome dele. E o brasileiro é fantástico, cara. Esses dias também, um famoso aí foi preso, né, por um crime que cometeu, e foi solto, né, cumpriu parte da pena e foi solto. E ficou devendo a pensão ao filho, que pensão que estava estabelecida. Aí foi chorar na internet para pedir ajuda para poder ser paga essa pensão, porque senão ele voltaria para a prisão. Aí abriu aquela tal da vaquinha online, né? Aí ele, ao invés de conseguir levantar, se eu não me engano, pouco mais de 20 mil reais, se eu não me engano, algo assim. Em vez de reverter de fato para a pensão do filho, sumiu com a mulher atual. E com o dinheiro. E o dinheiro. A cara de pau das pessoas não tem limite. Eu não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu vou te falar um negócio. Uma coça de gato morto até o gato na meada. Eu vou te falar um negócio, hein? Eu fico pensando, gente, uns absurdos atrás do outro. São pessoas que são, de certa forma, públicas, seja por imagem boa ou ruim, ou por um período bom e depois ficou ruim, né? Depois o Adriano pode cortar isso se não puder. Foi aquele goleiro do Flamengo, goleiro Bruno. O Bruno. Foi ele que aprontou essa aí na internet. Aí. Não bastasse que já fez. Pois é. Aí, onde é que vai cortar isso? E eu fico pensando também o brasileiro com um coração tão bom que tem, né? Ainda ajuda. Pois ainda ajuda. E pensando que de repente se arrependeu ou tá ressocializado, né? Vamos dizer assim. E acontece uma situação dessa, eu vou te falar. É complicado. Mas, Larissa, agora falamos de filhos. E em que situação uma ex-mulher teria direito a uma pensão? Então, não é regra que a ex-mulher receba pensão. Sim. Assim como os filhos. Os filhos, praticamente, é automático. Não é automático, mas a partir do momento que você entra com o pedido, é certo que vai ser fixada uma pensão pro filho por ser obrigação dos dois. Em relação à ex-mulher ou ex-marido, não é necessário ter mais um esforço na parte de comprovar, né? A diferença de comprovar que a pessoa ficou bem prejudicada. De repente, a mulher ela é dona de casa, né? Não, mas eu entendi o seu raciocínio. Né? No caso de ex-mulher ou ex-marido, é necessário comprovar que saiu prejudicado financeiramente. Sim. Então, assim, se a mulher, por exemplo, não trabalhava e era casada, e quando separa, simplesmente ela não tem forma de se sustentar. Por mais que tenha a pensão do filho, não vai ser suficiente para ela achar um lugar para ela morar, para ela pagar as despesas do filho. Porque o que pode acontecer? A mulher casa com um cara bem sucedido, então fez o regime parcial. Sim, é uma possibilidade. Sim, mas ele já tem, por exemplo, é empresário, casou-se e ela não tem direito porque ele já casou ele sendo empresário, tendo aquela empresa ali, tendo aquelas questões. Aí ela separou, né? Aí ela vai, não trabalha, não tem, né, com os filhos e fica, né, com a guarda de repente dos filhos aí. E de repente, né, essa questão a justiça pode só entender. Pode sim, existem inclusive duas formas, né? Duas alternativas nesse caso. Uma é a pensão alimentícia mesmo para a mulher, ela comprovando que ela não tem como, né, se sustentar ali sozinha. Mas essa pensão alimentícia para a mulher, em regra, na maioria das vezes, ela não é por um período muito longo. Então é o tempo mais ou menos que o juiz pensa um tempo que ele pensa que ela pode se restabelecer no mercado de trabalho, profissionalmente, assim. Então é um valor determinado por um prazo determinado que fica ali para a mulher ou para o homem, porque às vezes também o homem sai prejudicado. Era isso que eu ia perguntar, se já acontece o caso de repente um homem ser prejudicado. Também pode ser, independente da pessoa, se comprovar que não tem formas ali de se sustentar, pelo menos por enquanto, é possível que o juiz estabeleça essa pensão. Outra possibilidade também é uma outra forma, que são os alimentos compensatórios, é diferente da pensão alimentícia, que ele não é um instituto diferente, é como se fosse uma indenização. Então, por exemplo, a mulher casa com um homem que tem muito dinheiro e quando ela se separar, ela não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que ela tinha. Por mais que ela arranje um emprego depois, e aí é possível também. Isso é um instituto novo, inclusive, não vem de muito tempo. Vem um acréscimo, não é uma pensão completa, mas alguma coisa
que ela vai Não, é até completar mais com a renda que ela tem? do que a pensão. A pensão seria como se fosse sim. um mínimo ali para ela, para ajudar naquele começo de separação. Esses alimentos compensatórios são para manter o padrão de vida mesmo. Sim, então, se ela tinha um padrão de vida bem alto, é possível que o juiz estabeleça um valor para o marido pagar, o ex-marido, né, pagar para ela continuar mantendo esse padrão de vida. Sim. E esse tipo de alimento compensatório, né, ele não tem nem prazo, ele pode ser... Interessante. É novo, então, isso, né? Uma informação nova hoje, ó. Tá tendo aí. Sim, é novo. Não é em todo caso que isso acontece. Sim, claro. Né? Tem situações específicas, mas é uma possibilidade, porque às vezes a mulher também fica se sentindo presa, pensando, eu vou... Às vezes sofre vários tipos de agressões, agressão até mesmo patrimonial, o marido ameaçando, se você se separar de mim, você não vai ter o que você tem hoje, você vai passar dificuldade. E não necessariamente. Existe a possibilidade, sim, da mulher se separar e manter o mesmo padrão de vida. Então, gente, busque informações, converse, procure um profissional e busque informações para você não ficar sofrendo, né? Causando traumas e traumas em cima de traumas, para poder você estar se resguardando e sabendo como proceder, como agir em determinadas situações, né? Um outro assunto dentro dessas questões também de família, bem delicado também, esse outro assunto agora que a gente vai estar pontuando aqui, a respeito de guarda dos filhos. Se existe uma preferência, como que funciona essa questão dentro da justiça, dentro da lei? O que é justo, né? O que a lei entende como justiça? Então, mais uma vez, vai depender de cada caso. Na maioria das vezes a gente vê que fica com a mãe, né? Acaba ficando com a mãe porque o próprio pai não busca saber muito, sim. No máximo paga ali a pensão, às vezes nem isso, e acaba acontecendo dessa forma. Mas... Quando o pai quer? Quando o pai quer, é possível, não existe necessariamente a preferência. Em relação à guarda, não existe a princípio talvez tenha uma tendência, né, para mãe por ser mãe, principalmente dependendo da idade da criança. Se for um bebezinho que necessita de mais cuidados, de amamentação, aí tudo depende. Mas em relação à guarda, o que é visto sempre é o melhor interesse da criança. Então o foco sempre vai ser a criança. Se o juiz entender ali que o melhor para a criança vai ser ficar com o pai, ela vai ficar com o pai. Se entender que é para a mãe, vai ficar para a mãe. Mas isso não mediante a qual estudo? Com Como que o juiz deve chegar? O advogado precisa apresentar? Existem vários tipos de prova, né, que a própria pessoa pode juntar. E existe também o estudo social, o estudo psicológico. Então vai uma assistente social em cada casa, vai uma psicóloga conversar com toda a família, conversa com o pai, com a mãe, com os familiares que moram juntos. É feito todo um estudo e aí, com base nesse conjunto comprobatório todo, o juiz vai definir com quem vai ficar tudo isso, a né? guarda. Tudo isso fica lá no processo. Até porque também o pai, geralmente, ele tem trabalha fora, então fica mais difícil dele sustentar, ficar com a criança ali, né, por um período de tempo, sem ter que deixar ela com os pais ou com a avó. Né? Então, acho que o mais que acontece realmente é ficar com a mãe. Mas hoje em dia também, se a pensão alimentícia não der, né, a mãe vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, né? Sim, e também não tem problema nenhum você deixar seu filho com uma pessoa de sua confiança, seja o pai ou a mãe, porque isso às vezes é muito visto também. A mãe precisa sair, precisa trabalhar e deixa com a mãe dela, a avó da criança. Mas às vezes, quando tá no dia de convivência do pai, se o pai fizer isso, às vezes a mãe não gosta e não tem problema. Da mesma forma que a mãe pode deixar com uma pessoa de confiança, se precisar, o pai também pode. Sim. E apesar também da maioria das vezes a gente vê o pai não procurando muito, não querendo conviver, existem também muitos casos em que os pais querem e as mães dificultam também. Na maioria das vezes a gente vê muito o oposto, né? Inclusive existem muitos advogados e advogadas que trabalham só para mulheres, só para mães. Exclusivo ali, né? Exclusivo para isso, exatamente por conta da maioria, do que normalmente acontece. Mas não é porque é a maioria que sempre vai ser assim. Inclusive, eu tenho clientes homens que eles vão atrás, eles querem, eles estão ali no processo, entrando com uma ação para conseguir conviver mais com o filho. Sim. Então, é importante mostrar esses dois lados. Não são todos. Não são todos os homens, todos os pais que são assim. E é possível conseguir, sim. Até a guarda compartilhada, normalmente é a regra,
né? A guarda não é definitiva, unilateral. vamos dizer assim. O que seria a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, a guarda está relacionada às decisões em relação à vida do filho. Sim. Então, se a guarda é compartilhada, nenhum dos dois vai poder definir uma coisa, decidir uma coisa importante em relação ao filho sem a anuência, sem a concordância ou sem o conhecimento do outro pai. Do pai ou da mãe, né? Do outro. Então, todas as decisões em relação à vida do filho têm que ser tomadas, decididas em conjunto. Isso é a guarda compartilhada, que é diferente da convivência. A guarda pode ser compartilhada e a criança morar com a mãe. E conviver com os pais em dias definidos, com o pai, no dia definido. Então, fim de semana, de 15 dias, ou uma semana sim, uma semana não. São também 2 institutos diferentes, a guarda da convivência. Então, não vou nem falar, eu entrar no assunto aqui com relação em que a mãe perderia a guarda da criança, porque, pelo que eu estou entendendo aqui conversando, não existe essa diferença, né? Tanto um quanto o outro está sujeito a perder a guarda da criança. Exatamente. E seria em que situação? A guarda a mãe saiu, deixou... a mãe gosta de sair final de semana, deixou com a avó. Tranquilo, isso não tem problema nenhum. Até porque a pessoa tem que viver também, né? É correto. Sim, A guarda só vai ser unilateral caso o pai ou a mãe, né, fale expressamente, assim, não quer, trata mal o filho, não tem como mesmo ele tá participando ali da vida da criança, ou em situações muito específicas mesmo, de violência, agressão. Fora isso, o que fica mais limitado é a convivência, mas a guarda, ou se for impossível mesmo, não tem contato com o pai, não tem como ficar dependendo do pai para decidir as coisas do filho, e aí isso tudo tem que ficar também comprovado no processo para a guarda ficar só com uma pessoa. Mas, em regra, a guarda vai ser dos dois, do pai e da mãe. Ou seja, as decisões vão ser tomadas juntas. A convivência, não. A convivência, aí é uma outra parte. Aí a guarda pode ser compartilhada e aí a residência principal pode ser da mãe ou pode ser do pai, que também vai depender tudo do caso, do que ficar demonstrado que é melhor para a criança. Então, às vezes, o pai tem uma estrutura melhor, tem uma rede de apoio maior. Não é o que acontece normalmente, mas pode acontecer. O pai tem uma rede de apoio maior, uma estrutura melhor para conviver com a criança, uma disponibilidade maior de tempo. E a criança pode ficar como a residência principal, a residência do pai, com a guarda compartilhada, não tem problema. Uma coisa não anula a outra. E isso também tudo é decidido de acordo com o caso ali. Que eu tive um caso que um amigo, ele tem a guarda dos 2 filhos, né? E ficou cuidando dos filhos, a mãe abandonou, né? Foi embora. E ele conseguiu a guarda, né? Por conta desse abandono e tudo. Mas a mãe, ela conseguiu ir para o outro país. Não, ela nem voltou. Ela conseguiu para o outro país. Se estabeleceu bem lá. E se arrependeu, né? Vamos dizer assim. E pediu ao pai que deixasse os meninos ficarem com ela lá por conta das oportunidades para eles serem melhor lá. E ele tendo a guarda da criança. É bem complicado nessa questão de resolver. Ele permitindo isso, o que ele está negligenciando perante a lei, ou que ele pode perder a guarda da criança, ou como é que ficaria essa questão? Para a pessoa perder a guarda ou ter a guarda... Ela pode abrir mão dessa guarda? É a mesma coisa da pensão. Tem que estar ali definido pelo juiz. Enquanto não está definido pelo juiz... A guarda não é de ninguém, digamos assim, é dos dois. Mas você não tem como exigir nada. A partir do momento que a guarda ficou definida, nesse caso, se ficou definida judicialmente em sentença unilateral do pai, ele precisa autorizar tudo isso e teria que ser revisto esse processo. Sim. Caso as crianças fossem realmente para lá. Se ele liberasse, então a guarda deveria ser mudada talvez para compartilhada. Sim. Ou unilateral da mãe, e teria tudo que ser visto... É possível ele deixar, se ele quisesse. Porque seria, pensando até, tipo, eu achei até bem bonito, porque ele estava inclinado, porque ele falou, Wallace, eu pensando em mim, meus sentimentos não, eu quero meus filhos comigo, perto de mim. Mas eu pensando em oportunidades, em questão de futuro, né, o futuro lá para eles é bem melhor por conta da estrutura, né, que a mãe está hoje, que o país, né, inclusive, proporciona para essas crianças, né? Então ele estava bem inclinado a deixar
os meninos irem. Sim. Por questão de educação, país de primeiro mundo, então, né, tudo mais tranquilo. Então, Você deixaria? teria que ser alterado. Teria cara, que aí ser não sei, revisto não seria, judicialmente. Nem sei o que responder nessa situação, né? Porque não sei te E dizer. você deixaria? Não, tô falando, eu não sei o que responder na situação dessa, se eu abriria a mão. É Porque eu complicado, não né? posso ser egoísta a esse ponto de prejudicar o futuro do meu filho por uma questão que entre eu e a mãe, né, tivemos. Então, eu não posso daqui a pouco chegar lá na frente, pai, poxa, tive essa oportunidade e eu perdi, né, por Ainda se conta sentiu culpado. né, e o filho até, né, culpar o pai ou responsabilizar, que vai ser responsável, né? Poderia ter tido uma vida melhor, né? Mas enfim, não tem como Mas é falar. complicado também, né? Porque, tipo assim, você vai abrir mão do seu filho, de repente, nunca mais vê. Não, nunca mais. Isso aí, ela tem um endereço fixo lá, né? Então, beleza, tudo mas o cara vai comprovado. sair daqui pra É lá. um risco, Não, né? sim, mas aí ele vai ter que Tudo fazer isso né? ficaria definido de qualquer forma. Assim, seria analisado, como eu já falei, o melhor interesse das crianças. Então, se Sim. ficasse ali comprovado, demonstrado que o melhor para as crianças seria ir para lá, Isso tudo elas também é analisado poderiam pelo ir, juiz. seria analisado pelo juiz. E aí seria estabelecido também um regime de convivência, como que ficaria isso, estabelecer, por exemplo, uma quantidade de ligação por vídeo por semana que a mãe deveria fazer esse contato, Sim, ou sim. de quanto em quanto tempo as crianças viriam para cá e Olha, o pai isso é para lá. interessante, E isso é depende interessante. isso depende da idade das crianças também, se são crianças, são adolescentes, tudo. São pré-adolescentes, né? Essa faixa. E aí tudo isso o juiz define bem, né? A partir de 12 anos também, a vontade da criança é levada em consideração, Sim. não é definitiva, mas ela é levada também em consideração. Então são vários fatores que são analisados para que tenha uma... Então é preciso sempre uma decisão. consultoria, né, especializada, né? Eu repito de novo, pessoal. Então, não faz as coisas sem a consultoria especializada, sem estar procurando o advogado, sem conversar especializado na área de família, né? Já que a gente está puxando para esse assunto, né? E de repente o casal se desentendeu, né? O casal não, o ex-casal se desentendeu. É possível, por exemplo, não quero mais que você venha aqui ver. Não existe essa possibilidade. Não existe. pode ser- Na prática acaba acontecendo, mas aí quando isso acontece, a pessoa tem que procurar um advogado, né? Entrar com uma ação. E aí essa convivência, que era chamado de visita, né? Ainda algumas pessoas chamam Sim, de sim. visita, hoje em dia a gente fala convivência. Convivência, né? Vai ficar estabelecida e tanto o pai quanto a mãe têm direito de ver a criança. Porque não é um direito do pai, não é um direito da mãe, é um direito da criança. Da criança. Então é um direito da criança conviver com a mãe e conviver com o pai. Sim. Tanto que em casos de pensão, às vezes tem mãe que acha que se o pai não paga pensão, ela não precisa deixar pode ele ver ver. o filho. E não é assim. A criança não é uma moeda de troca, não é uma chantagem. É direito da importante criança falar conviver isso. com o pai. Então repete de novo aí agora para o pessoal entender. Né? Não é moeda de troca não, gente. Muitas vezes, por conta de briga do casal, desentendimento, né, rancor, ali a criança acaba sofrendo, ficando no meio disso, num papel que não cabe a ela e que gera muitos danos à saúde até psicológica, traumas a longuíssimo prazo, e que não é assim que funciona. A criança não pode, os pais têm que ter essa sabedoria, saber diferenciar, né, a relação entre eles e a relação entre eles e os filhos. Eu até vi uma situação também na internet esses dias, que é um vídeo que uma mãe filmou a hora que o pai veio buscar a criança. Só que é até comovente, porque a criança chora tanto, mas chora tanto, que o pai pega a criança no colo de qualquer forma e leva. Aí tá a mãe filmando, chorando, a avó chorando, a criança chorando, e o pai garra ainda a criança e leva. Então, tipo assim, vai muito também da convivência que eles têm, não é uma regra assim que, por exemplo, o pai tem que pegar independente da criança querer. É uma situação complicada, né? Isso Assim, é muito delicado. Porque, querendo ou não, tem pessoas que trabalham influência. Porque a gente também quer, por exemplo, a gente quer o bem do nosso filho, mas Sim, mas o bem pegar a dele é ter a criança convivência com o pai. com os dois. Ou com a mãe. Né? Mas como o caso mais comum sempre é ficar com a mãe, a gente vai ficar assim. Então pode-se acontecer, por exemplo, do pai pegou ali a questão da convivência, né? Não vamos falar de visita, vamos falar de convivência, já que é o termo mais correto. No fim de semana. Aí fica a mãe influenciando a criança a semana inteira, né? Com questões
falando sobre o pai de uma forma ruim, que a criança automaticamente vai criar, isso é falta de sabedoria, É. né? Então, como que a gente vai, como que é orientado isso, ou se existe Uma porque é mais orientação, a né? parte psicológica, né? Porque está prejudicando a criança Sim, dessa forma. Isso sendo identificado, existe algum recurso? existe sim. Uma lei, inclusive, específica para isso, que é a Lei de Alienação Parental. É o nome que se dá isso. Quando um pai tenta colocar a criança contra o outro. A mãe colocar a criança contra o pai ou o pai colocar a criança contra a mãe. É chamada alienação parental e tem como, quando isso acontece, né, meios de comprovar isso através de estudos sociais também, estudos psicológicos e provas também, pode valer conversa de WhatsApp, dependendo de como tiver, filmagens, fotografias. Inclusive, até é importante Ressaltar essa esse informação que é possível, você pode filmar sua própria conversa ali com seu ex-marido, sua ex-mulher, pode gravar conversa de telefone. Sim. Se for para se resguardar, para comprovar alguma coisa relacionada ao seu filho ou a vocês, não é crime fazer isso. É possível fazer, inclusive é importante porque funciona como prova e essas coisas são difíceis até de provar, porque não é feito na frente de todo mundo, né? Porque aí ela filmou e eu Não penso sabe o logo que de aconteceu forma atrás disso. tendenciosa, assim, por que a criança estava naquele estado? Sim. Aí precisa se observar duas situações. Se na casa ou no momento que ele está com o pai, está sofrendo algum abuso psicológico, alguma coisa, né, que está gerando essa repulsa da criança com o pai, ou se está tendo uma influência também da questão aqui, você falou, eu esqueci o nome. Alienação parental. Está vendo uma alienação parental, né, da questão aqui entre a mãe, né? Isso é muito delicado e tem que ser... Por isso que são processos muito complicados e tem que dar muita atenção mesmo. É tudo muito particular, muito cada caso e analisar todos os lados. Porque realmente, como você falou, pode ser que a criança esteja sofrendo na casa do pai de alguma forma, fisicamente ou psicologicamente. Ou pode ser que ela não queira ir simplesmente porque a mãe fala mal do pai o tempo inteiro e diz que não queria que ele fosse pra lá, que a criança fosse pra lá. Então a criança acaba realmente não querendo ir. Sim, porque fica um tempo maior ali, né, com a mãe, de motivos repente, por conta do trabalho de do pai. influência. E aí existe essa lei que ampara, né, esses casos. E para garantir o melhor, como eu falei, o melhor interesse da criança. Sendo resguardado sempre o interesse Sempre da é criança. visto dessa forma. Então, não é o pai, não é a mãe, é a criança. Você pai, você mãe, esteja atento a essas questões. Porque, né, eu cresci, né? Vou falar aí a respeito de mim como testemunho, cresci com essa ausência paterna e sei a dificuldade que é para uma estrutura que referências a gente tem que buscar em outros lugares. Eu, por exemplo, como que eu vou buscar uma referência? Fui casar, eu tive que observar outros casais, como era o relacionamento deles, para saber como era o relacionamento do pai dentro de casa, né? Então, precisa se ter essa proximidade, o pai tem que estar ali junto, né? Tem que estar dando assistência, a mãe tem que estar ali junto, tem que estar dando assistência, e entendendo que se acontece essa alienação, quem se prejudica é o filho. é a criança. E tirando também, por exemplo, o maior prejudicado é a criança. Sim, é o que a gente estava falando aqui. Porque, tipo assim, meus pais, meu pai hoje é morto, eu tenho minha mãe, mas eles separaram, eu tinha, não lembro a idade que eu tinha, mas eu tenho, olha só a situação, eu tenho lembrança deles a partir da separação. Eu não tenho lembrança da convivência de antes. Mas a partir da separação ali, eu lembro como se fosse ontem. Meu pai chegando da casa da minha mãe, deixando meu irmão, e eu decidi ficar com meu pai, meu irmão ficou com minha mãe chorou muito, então, tipo assim, são coisas que marcou a minha vida. Então, eu tenho lembrança de lá pra cá, de tudo eu lembro. Agora, de antes, eu não lembro. Então, é uma coisa que realmente marca ali a criança, né? A ponto de repente, até deixar com trauma, alguma coisa, Sim. né? Vamos preservar os pequenos, né? Com certeza. É muito importante os pais se conscientizarem disso, porque, como eu disse, às vezes na raiva ali, nos sentimentos
misturado de um divórcio, porque às vezes realmente a outra pessoa fez você sofrer, você tem ali também os seus traumas em relação a ela, sua raiva, seu rancor, seus ressentimentos, e acaba deixando isso influenciar a criança, ou acaba... E isso prejudica a criança. É difícil, mas é muito importante saber diferenciar essas relações, né? Do homem como ex-marido, como pai, e da mulher como esposa e como mãe. Sim. São papéis diferentes que têm que ser vistos de formas diferentes. Sim, porque a mãe ficou vendo o filho chorando ali, aí de repente houve essa alienação parental e ela não ficou atenta por conta de querer descontar, né, uma frustração, uma raiva, querer punir de repente o ex-companheiro, o ex-cônjuge, e a criança, usando a criança como ferramenta para isso. Ela não pensou, não ficou preocupada do filho chorando, né? Ficou mais preocupada em filmar o filho chorando para mostrar para os outros, de repente, que o filho não... É bem complicado. É uma muito situação, importante ter esse cuidado e ter vários profissionais mesmo, né, envolvidos, porque é isso. Pode realmente, a gente, a princípio, olhando, a gente não tem como garantir se a criança está sofrendo com o pai ou está sendo influenciada pela mãe. Tudo tem que ser analisado muito profundamente, de várias formas, para ver o que vai ficar definido, né? O que vai ficar comprovado, o que vai ficar como estabelecido como um melhor para os filhos. Então não existe uma regra, é isso, nem em relação à guarda, nem em relação à convivência. É tudo analisado, tudo ali... De acordo com a vontade, com a disponibilidade também dos pais, né? Tem pai que chega e fala que quer ver a criança só de 15 em 15 dias. Tem pai que fala que não faz questão de ver. Eita. Tem pai que quer conviver de forma igual, semana sim, semana não. E aí... E tudo precisa ficar documentado. Tudo com certeza, tudo precisa ficar documentado. Chegar ao arrependimento lá na Até frente. por segurança das pessoas, do pai e da mãe mesmo. Por exemplo, o caso que você falou, da mãe que foi para outro país, que abandonou as crianças, depois foi para outro país e queria levar. Existem casos também de pais e mães que fazem isso. Às vezes falam até para a criança, deixa vir para passar as férias, e depois some, não devolve a criança. Eita. Não sabe onde... Simplesmente. Então... É importante, tá tudo documentado, tá tudo registrado direitinho, para você ter uma segurança, né? Para criança ter uma segurança também, né? A gente voltando ao assunto aqui, que para quem tem a guarda, ter a segurança, e para criança, principalmente, também ter uma segurança ali. Se não tá registrado, é muito complicado. Por isso é muito importante, se acontecer um divórcio, imediatamente regulamentar tudo. Principalmente se tiver criança. Porque aí não tem a ver só com... Não é só a sua vida que tá ali em jogo, né? Sim. Se houver o divórcio, procura quem? Larissa Direito. Aí, ó. Larissa Direito. Então tá certo. Mais alguma pergunta, Adriano? Eu acho que tá bem esclarecido, né? Eu acho que é de boa valia, então... Quer fazer mais alguma colocação, Larissa? Não, acho que é isso aí mesmo. A gente esclareceu bem. Então tá aí, pessoal. Recebemos para esse bate-papo... Muito bom. Muito esclarecedor. A gente sai daqui também mais uma vez, né? Com as ideias mais esclarecidas, com muito conhecimento, agradecendo a Larissa por ter disponibilizado esse tempo, estar aqui com a gente, né, a Larissa Direito. Ela vai estar falando aí, quem quiser conversar com a Larissa, bater um papo, fala pra gente o endereço do escritório, contato, os arrobas aí pro pessoal te achar aí. Como que o pessoal encontra a Larissa aí? Estou no Instagram, no @larissadireito.advogada. Nossa página no Google, que é www.siqueiradireito.com, e telefone 22 DDD 99812-2025, e o nosso escritório físico, que é aqui em Campos dos Goytacazes, né, na Rua Gastão Machado, número 66, sala 306, e online, como eu falei no início, né, a gente atende em todo o Brasil. Tem consultoria online, olha aí, interessante. Isso é interessante também. Sim, além do escritório físico, a gente atende online. Isso aí, até processos mesmo, como hoje em dia é tudo eletrônico, né? Sim. Então tem como a gente atuar em processos em qualquer estado. Muito bom. Daqui mesmo. Muito bom. E a gente vê também pessoas que de repente ficam assustadas achando que é muito caro um serviço de advocacia. E muitas das vezes também não tem uma condição também, né? De pagar de repente. Mas existe algo... Não, com certeza. É importante lembrar que não precisa abrir mão dos seus direitos, nem ficar prejudicada por conta de não ter
possibilidade, né, de pagar um advogado particular. Existe a Defensoria Pública e Mas é um existe uma órgão do consultoria, governo. sim. Existe uma consultoria, né? Existe uma consultoria que você pode dar ali, até para a pessoa chegar... Porque a demanda da defensoria é muito grande. O que eu indico normalmente é quando a pessoa está passando por algum problema de família, que é a minha área, no caso, Sim, né? sim. Ou qualquer outra área, Sim. que não tenha condição, acha que não vai ter condição de pagar um advogado particular, antes dela procurar a defensoria, ela fazer uma consultoria com um advogado especializado, da área que for. Porque como a defensoria a demanda é grande, às vezes ela chega lá, ela não vai conseguir ter atenção para o caso dela específico, ela não vai conseguir ter todas as dúvidas dela tiradas, não vai conseguir esclarecer quais são os direitos, o que ela vai conseguir, o que ela não vai, o que é possível, o que não é. Então, o que eu aconselho é isso, procurar antes um advogado especializado no tema do seu problema que você está passando, esclarecer todas as suas dúvidas, entender todos os seus direitos, todas as possibilidades, o que pode acontecer, o que não pode, e depois disso procurar a Defensoria Pública já com as coisas mais claras, mais esclarecidas, entendendo o que vai acontecer, porque realmente como a demanda é grande lá, eles não têm como, muitas vezes, dar toda a atenção que a pessoa precisa, no caso, né? Então, tudo bem. Então, mais uma vez, a gente agradecendo aí a participação da Larissa. Nosso muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. As portas estão abertas, o espaço está aberto aí para um próximo bate-papo. Com certeza. Você que quer patrocinar aí um dos nossos programas, né? Quer ter a sua marca aí mais vista. Quem não é visto não é lembrado, então seja visto aqui. O The Best Podcast, né? Isso aí. Faz como? Tá aí, ó. Vai chegar na sua telinha aí. Eu vou apontar aqui para você botar agora na edição. Vai aparecer aqui o telefone para você estar entrando em contato com a gente aí. Com a nossa produção, nossa né? produção e ter a sua marca também divulgada. Divulgada, Ok, pessoal? é isso aí. Forte abraço. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.